Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Panorama Semanal. E eu confesso que estou animadíssima para este panorama. Já estava até aqui, ó, mais adiante, mas volta para setembro, porque a gente ainda tem um pouquinho de setembro neste panorama para olhar. Finalzinho, né? Dia 30 de setembro, essa segunda-feira. E a gente está vivendo um momento muito poderoso, né? Impressionante ver como esse período entre eclipses, né? Viver a temporada de eclipses é sempre uma montanha-russa de emoções, mas tenho certeza que com o amparo, né, dos panoramas, tanto panorama mensal também, semanal, as previsões diárias aqui, isso com certeza está fazendo diferença para que você consiga olhar para dentro, compreender melhor, se perdoar também por, às vezes, umas crises existenciais que estejam batendo, por você não ter todas as respostas. Lembra de respirar fundo em meio a esse período e não se cobrar a ter toda a clareza do mundo, porque traz um chacoalhões sim, muitas questões são reveladas sim, muitos redirecionamentos importantes acontecem também, mas não adianta a gente querer que absolutamente tudo clareie e várias chaves virem de um dia para o outro. Então se perdoa se você está sentindo às vezes que está no meio da crise existencial, mas você não conseguiu vislumbrar a resposta, o caminho perfeito, etc. ainda, porque é um processo. Abrace o processo, confie nele por aí, confie na sua jornada e confie em tudo que está acontecendo também. E eu sinto que o que a gente vai percorrer nesses próximos dias e até a carta que eu tirei, que foi muito surreal, porque eu até tentei tirar de outro oráculo, porque eu tenho alguns e eu gosto de vários, mas eu não senti nenhuma carta me chamando, e aí eu falei, gente, tô sentindo que é para tirar de novo uma do Desperte Sua Luz, da Rebecca Campbell, e aí veio a carta simplesmente perfeita para esse momento, e que tem tudo a ver com o que eu vou transmitir para vocês sobre essa semana inteira, mas vou contar mais para ela e ler no final deste panorama. Então, bora assistir em presença, senta com calma, vai anotando, colocando no seu planner também tudo que eu passar, porque vai fazer bastante diferença, tanto para o seu planejamento estratégico pessoal, como também para você entender um pouco desses rebuliços todos que estão acontecendo por aí, que é natural que você esteja sentindo, tá? Inclusive, muito interessante observar essa questão das revelações. Vocês lembram que semana passada eu falei muito sobre como Mercúrio estava formando aquele aspecto pipa e aspectando com tanto Plutão, como também Urano, como também Netuno, e como são muito transpessoais envolvidos, sociais envolvidos nas ativações desse momento. Falava muito sobre não só questões pessoais, mas questões da sociedade, até todas essas questões que estão acontecendo, né, gente, vindo à tona, pesadíssimas, né, sobre o pedir e sobre questões da indústria musical. E olhem que surreal, questões chocantes. Mercúrio, né? Muitas notícias, muita informação, isso na semana passada, né? Notícias chocantes, que é Urano, relacionadas a pessoas, grandes nomes e pessoas poderosas, que é esse Plutão da indústria musical, que é Netuno. A gente teve um eclipse lunar em Peixes e conjunto a Netuno. Gente, a energia pisciana e netuniana tem tudo a ver com a indústria musical. É muito, muito, muito surreal ver como as questões que estão acontecendo, né, que estão muito nas notícias, que estão vindo à tona, tem muita conexão com o que os astros estão mostrando. Então, por isso que eu falei para vocês, não são só questões nossas a nível pessoal, são coisas que a gente não tem nem noção. E mesmo com tudo que está sendo revelado, que nem a gente trocou em uma das previsões dessa semana que se passou, que a gente conversou mais sobre isso e tudo mais, que esse assunto, gente, dá o que falar. Se você deixa, você vai e fica. Eu fiquei uns 2 dias, todo o tempo livre que eu tinha, eu ficava em hiperfoco nesse assunto, mas depois eu falei, gente, cansei. Chega, porque se a gente fica muito mergulhado nisso, a gente não vive, sabe? A gente deixa de colocar energia nas questões que estão se apresentando e podem ser transformadas. Algo pode ser feito a respeito, né, da nossa jornada. Então, toma cuidado por aí com quanto você não vai também desperdiçar a sua energia, delegar o seu poder pessoal e o seu foco para as mais diversas questões e deixar de colocar na sua própria vida. É importante sim a gente estar informado, mas cuidado para não ficar muito obsessivo, tá? Ou obsessiva por aí com certas questões, tá bom? Mas é muito interessante observar de fato como tudo isso se conecta e como realmente questões estão sendo reveladas, mas não tudo ainda, tá? Eu acredito que também com o próximo eclipse, cada vez mais questões vão ser reveladas e a gente espera que a justiça seja feita, né? Mas é algo muito maior, né, do que a gente imagina e que acontece muito no mundo, né? Todas essas questões até pesadas, né, de estar aqui. Então, como sempre, eu vou tentar trazer para vocês mais como que a gente pode usar tudo que está acontecendo e vai se passar nesses próximos dias, tudo que os astros estão nos contando de forma construtiva para a nossa jornada, porque de fato a gente está vivendo um momento muito, muito, muito poderoso. E a gente começa a semana ainda na energia da lua minguante, tá? Olha, ela se aproximando aqui, tá? Que em Virgem vai se aproximar. E quando ela ficar conjunta ao Sol do ponto de vista da Terra, ou seja, quando ela renascer, quando iniciar a lunação libriana, for uma lua nova em Libra, não só será uma lua nova, como também será um eclipse, tá? Então a gente tem nessa quarta-feira um eclipse extremamente poderoso no signo de Libra. Só porque é Libra, vocês não pensem que são assuntos, ai, sabe, leves e tal. Não, são assuntos intensos, porque olha todo mundo que tá junto aqui nesse eclipse. É um bonde bem poderoso e planeta regente de Libra, que é Vênus, está em Escorpião, então é um momento extremamente transformador. Eu quero muito ajudar vocês. Claro que a gente vai aprofundar mais em cada dia também no eclipse e nas previsões diárias, mas eu quero muito ajudar vocês a já terem alguns vislumbres, porque muita coisa deve estar acontecendo também conectada com esse eclipse, não só com o último, tá?
tá? E, gente, eu tô apaixonada aqui no cenário. Eu até falei depois nos stories no Instagram, esqueci de mencionar durante o panorama. Mas, não sei se vocês repararam nesse item de decoração, é que fica pequenininho, né? Que o Kael deixou aqui. É, o meu filho de 4 anos deixou um busão, que tá escrito inclusive busão, e ele não fala luz, ele fala busão. Ele deixou aqui perto dos livros, de uma das partes dos livros de astrologia, e eu achei máximo, achei que tá combinando com a estante, vou é deixar, tá? Então apreciem não só a decoração da estante, organizada por signo e tudo mais, como também o busão. Presença, assim, especial demais. Mas, vamos lá. Então, importante você manter em mente que, mesmo que você tente por aí, que nem eu sempre falo assim, tenta não tomar decisões tão grandiosas que tenham vindo a ideia do nada no meio da temporada de eclipses. Mesmo assim, pode ser que tenham questões decisivas que estejam acontecendo na vida por aí. E como eu falei para vocês, vou explicar mais quando a gente chegar no dia do eclipse, mas de forma concomitante podem estar acontecendo finalizações na sua vida e todas essas ativações de nó do sul falam muito disso. Questões que precisam ser liberadas, finalizadas, chega, deixa aí. Só que ao mesmo tempo é um eclipse de lua nova, tá? E as luas novas falam sobre esse momento de concepção, primeiro interna, porque a lua nova convida a gente para primeiro elaborar algo internamente, ela não é super expansiva, não, ela tá sem luz, né? Então a gente se sente um pouco, né? É mais interessante se recolher, o que eu sempre falo para vocês, né? Não façam lançamentos que vocês querem que tenham muita visibilidade do público no dia da lua nova, tá? Espera essa lua aí se afastar pelo menos uns 45 graus do sol, tá? Sempre vou aproveitando para ensinar essas questões sobre eletiva para vocês, uma das minhas áreas de especialização. Então, é um momento mais de você olhar para dentro do que você já se cobrar a criar grandes movimentos, mas de fato é um momento muito potente para inícios. Só que isso que foi interessante, né, gente? Foi uma lua cheia que fala mais sobre finalizações conjunta ao nó do norte, que fala sobre direção, vai, novos caminhos. E agora vai ser uma lua nova e um eclipse solar, que normalmente fala sobre renovações, sobre olhar para frente para o novo. Só que com essas ativações muito fortes acontecendo e nesse início de semana, Mercúrio fica conjunto a ele, todo mundo fica conjunto a ele ao nó do sul. Tá? E o Nó do Sul fala sobre certos padrões que a gente precisa liberar, deixar para trás, que ficar repetindo certas questões não nos leva adiante, faz com que a gente fique estagnado no nosso processo. Então, tudo isso, por isso que gera muita confusão também, porque tudo isso pode estar acontecendo de forma concomitante. Então, em alguma área da sua vida, em algum sentido, tem algo novo te chamando, ao mesmo tempo você está confuso com como você vai finalizar alguma outra questão. Então, por isso que bate nas crises existenciais, tá? É normal, tá? Quem tá se sentindo super lúcido, super bem, nenhum diazinho bateu nenhuma crise existencial, não deu uma jogação na BR, parabéns. Parabéns, porque esse aqui não é o normal nesse momento. É normal estar sentindo mais crise existencial e quanto mais ajuda você buscar nesse momento, terapêutica, tá? Faça a terapia, começa a terapia, escuta os chamados que estão vindo para você buscar autoconhecimento das mais diversas formas, porque tudo isso ajuda bastante, tá? A se compreender nesse momento em que muitas questões internas, externas podem estar vindo à tona, mas é um momento potente demais. Nossa, eu tô até emocionada, porque são alguns recados muito claros sendo passados e Casime de Mercúrio, aqui Mercúrio conjunto ao Sol, é a mente a mil. Às vezes o seu corpo não tá nem conseguindo acompanhar de tanto, sabe, a mente acelerada e tanto que a gente continua sonhando também. Não sei se vocês continuam tendo sonhos muito loucos por aí, mas pode super continuar acontecendo. Mas lembre também de nessa semana, por mais que a lua, é isso, tá minguante no início da semana, mas depois vai ficar nova. Lembra de seguir dormindo bem, tá? Durma bem, por aí dá muito sono, pode dar baque energético, pode dar enjoo, passar mal, etc e tal. Então, durma bem para você conseguir dar conta do recado e estar durante o dia desperto e consciente para todos os recados que estão tendo a oportunidade de chegar até nós, né? Todos os insights incríveis que a gente pode ter no decorrer desses próximos dias. Mas já vou entrar em mais detalhes sobre o eclipse em si. Mas vamos percorrendo, né? Então, essa semana pra gente ir. Vamos que vamos. Então, nessa segunda, Mercúrio fica conjunto ao Sol em Libra, tá? Casime de Mercúrio. Então, é sempre um momento de, nossa, muitas ideias interessantes, muitas questões, muitas trocas que podem acontecer. E eu digo trocas porque Libra é um signo focado em relações. Então, conversas importantes podem fluir. E a Lua tá em Virgem, pode dar uma vontade de colocar certos pingos nos is. Eu recomendaria um pouco mais, se você tá sentindo que precisa expressar algo, tudo expressa, mas talvez recomendaria mais você elaborar mais internamente, tá? Elaborar em terapia, ter trocas com alguém, sabe que não vai ter um olhar de julgamento para você, que não vai ter o risco disso virar um joga na cara do outro, etc. Porque a gente tá com aspectos um pouco mais intensos, né? Então a Lua passa amanhã oposta a Saturno, sextil com Marte, ainda que sextil seja um aspecto de ajuda, é com Marte, né? Então pode dar uma impulsividade de você ir cobrar, punir o outro, ou se sentir também cobrada, se sentir julgada naquilo que você está falando. Então eu recomendaria muito escrita, tá? Até passei um exercício nesse domingo, na previsão de domingo diária, de tentar acessar, que uma aluna relatou isso, eu achei muito legal. Então tentar encontrar, aproveitando esses aspectos todos, até que Marte está em Câncer no momento, fazendo dando esse impulso para você
acessar certas questões associadas ao passado. Então, tentar acessar certos diários seus antigos. O Docs de Journaling, que você escreve suas anotações e reflexões, exercícios que eu passo em cada previsão diária do calendário quando você faz, ou quando você vai compartilhando, né? Anotando os processos que você está vivendo, insights de cada fase da sua vida. Eu recomendo muito que você faça isso, tipo o que a gente chamava de diário mesmo, né? Então, que você tenha, seja um caderno, uma nota do celular, um Google Docs. Eu gosto de fazer isso no Docs porque dá para abrir do celular, dá para abrir do computador, onde quer que esteja, tem um insight, anota, que depois você consegue resgatar e reler questões que você viveu nos últimos anos. Quando eu menciono alguma coisa, tal eclipse, em tal época em que estava acontecendo isso no passado, ou estamos tendo uma lua cheia, quando teve a lua nova há 6 meses, o que estava se passando na sua vida? Quando você acessa essas anotações, isso é muito construtivo, isso é muito especial, porque você consegue acompanhar a sua própria jornada mesmo e a sua evolução, ou consegue observar certas questões que estão se repetindo já há muito tempo e você fala, nossa, eu achava que isso era de agora, mas olha quanto tempo isso tá vindo, realmente eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? Ou, nossa, olha isso daqui que era muito difícil para mim antes e como eu já consigo lidar muito melhor agora. Então, muito legal isso, você ir acompanhando o seu próprio processo, valorizando a sua evolução também, identificando com mais facilidade certos padrões muito repetitivos, né? Questões que você vem aí sofrendo com certas questões há um tempo e aí você consegue perceber, nossa, olha isso, já tentei isso não funcionou. O que que eu posso tentar agora? Então, isso é muito legal e fala muito sobre essas ativações aqui de Nó do Sul também, tá? Então, como o signo de Virgem fala muito sobre leitura, fala muito sobre escrita, pode ser um dia poderoso, tá? Para você acessar essas questões, ler questões passado, né? Estamos falando de Nó do Sul e reconhecer como isso pode te ajudar com relação ao seu presente. Em terapia também, quem for fazer terapia esse dia pode acessar questões, nossa, muito legais. Eu até recomendo que vocês tentem adiantar com a psicóloga ou psicólogo de vocês a sessão para segunda, mas qualquer dia que for essa semana, com certeza vai ser potente, tá? Essa semana vai render na terapia, sensacional. Mas é isso, um dia um pouco mais delicado, tenha mais paciência, não se cobra tanto assim, pode vir muita sensação, tá? De autocobrança, lua oposta a Saturno. Depois o próximo aspecto vai ser uma quadratura, né? Depois, a partir de meio-dia e pouco, uma quadratura da lua com Júpiter em Gêmeos, então bastante estímulo mental, não tem jeito, tá? O período da manhã talvez seja um pouco mais intenso, o período da tarde, ainda que seja uma quadratura com Júpiter em Gêmeos, tá impulsionando certas questões, certas reflexões, certas trocas, tá impulsionando que você acesse a sua sabedoria interior, que é bem Júpiter, com relação às situações que estão acontecendo. Então, é um dia muito plural, tá? Muitas questões podem vir à tona, muita aceleração mental. Quem tem ansiedade, eu recomendo até que se cuide, que tire momentos de pausa, chazinho, sabe? Cuida da sua rotina por aí, que é bem uma semana começando com a lua em Virgem, para que seus hábitos sejam tão consistentes que eles te ajudem também na sua saúde mental. Vai ser bem importante, tá? Mas já muitos insights, muitas reflexões. A gente vai aprofundar ainda mais na previsão do dia. Tá? Já na terça-feira, e aqui o Docs de outubro, vocês já têm, já liberamos há vários dias, tanto o panorama de outubro, já o Docs de outubro, já liberei os melhores dias do mês para vocês, para várias atividades, lembrando que se você chegou há menos tempo aqui, essa terceira imagem aqui, tá? Melhores dias do mês e panorama do mês, essa primeira. E aí, é isso, na terça-feira, lua ainda minguante, então ainda pouca energia disponível, né, gente? Repara que não dá para se cobrar muito nesse momento, tá? Sabe, super vitalidade. Às vezes a gente fica se culpando, fala, nossa, por que eu tô com tanto sono? Até que eu dormi bem, mas é natural sentir menos nesse momento e até recomendo que você, se precisa fazer algum ajuste com relação à sua saúde física por aí, verificar seus exames, não fez isso na temporada virginiana ou nos últimos meses todos em que eu fui indicando fazer isso, é um bom momento para você ir atrás para você fazer, porque os astros talvez estejam indicando que você precisa cuidar melhor da sua saúde, tá? Então lembra que é um momento bem poderoso nesse sentido também, tá? Mas na terça-feira é interessante porque no decorrer da manhã a Lua vai formar um trígono com Urano em Touro, então é muito interessante. Esse período da manhã de terça-feira resolve com dinamismo, tá? O que precisa ser feito com inteligência, peça ajuda se necessário, soluciona. Depois, com ela oposta a Netuno, no período da tarde, já pode dar uma sensação de, nossa, quem sou eu? O que está acontecendo? Só queria fugir daqui, alguém me resgata, pelo amor de Deus, e me leva pro meu sofá, liga a televisão, me dá uma pipoquinha que eu só quero assistir uma Netflix. Então pode dar um pouco essa sensação, sabe, de fuga. Então pega um pouquinho mais leve, tá? E depois ela forma um trígono com esse Plutão antes de ficar fora de curso. É o último aspecto que ela forma, passa minutos, passa meia horinha aqui fora de curso até o momento em que ela entra em Libra e já vai se preparar para a lua nova e eclipse do dia seguinte. Então eu gosto mais na terça-feira do período da manhã, tá? Às vezes tem alguma coisa marcada para tarde. Se for entre 4 da tarde e 6:30, mais tranquilo, porque sempre conta na eletiva, gente, o próximo aspecto que a lua tá aplicando. Então, assim, ela acabou de formar uma oposição com Netuno, 3:40. Você até continua sentindo depois, mas você já começa a sentir mais o próximo, tá? E um trígono
lembra que oposição é aspecto de tensão. Trígono é um aspecto de mais ajuda. Então, trígono com Plutão ajuda, sabe? É que a energia cai depois do almoço, depois você vai, respeita um pouco o seu tempo, e de repente, 4 da tarde, você fala, nossa, preciso reagir aqui. Aí você vai, acessa o seu poder, que é a Lua em trígono com Plutão, e resolve o que precisa ser feito. Lua tá em Virgem, então bora ativar a eficácia por aí. Não tem tanta energia disponível, tem que ir respeitando o seu ritmo. Lua tá minguante, tá todo mundo meio conjunto ao do sul, sim. Mas tem coisas que precisam ser feitas e não tem como fugir, né? Então tenta adiantar o máximo possível até 1 da tarde na terça-feira. O que não rolou, e às vezes até você precisa ter uma conversa importante, tenta evitar entre 1 da tarde e 4, porque se essa pessoa vai, não entende muito bem, gera uma confusão, alguma coisa pode não estar muito clara. Aí depois, a partir das 4, entre 4 e 6 e meia, vai e resolve o que faltou, tá bom? Se você tá em outros fusos, lembre, você tem que sempre converter para o seu fuso, tá? Então, quem tá na Europa, por exemplo, a 5 horas de diferença, tem uma vantagem aqui, né? Por quê? Porque vai sentir por mais tempo a lua em trígono com Urano, então é um dia inteiro que acaba sendo mais eficiente. Quem tá na Ásia e na Oceania, mais ainda, porque isso vai acontecer por volta das 2 da manhã, na madrugada de terça para quarta. Lembrem sempre disso, que há um aspecto da lua, ou a lua entrando em um signo, é como se é um WhatsApp que tá chegando para todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo instante, é o mesmo instante, só que para cada um tá mostrando um horário no relógio, tá? Então lembrem sempre disso. Então talvez o período da manhã seja um pouco confuso para quem tá na Ásia e na Oceania com a lua quadrando Júpiter, demora um pouco para focar, aí de repente à tarde você vai e consegue direcionar a sua energia com mais inteligência e mais dinamismo também. Tá bom? Então, não liga se demorar às vezes um pouco para engatar, e tudo tenta organizar tudo o melhor que você puder. O Lua em Virgem ajuda nesse sentido, então planejamento, organização, resolver questões de saúde que precisem ser resolvidas. Essa terça-feira é ótima para isso, inclusive porque Júpiter está em sextil com Quirón, né? Ajudando muito a gente a acessar nossa sabedoria com relação a certas questões que precisem ser curadas, tanto fisicamente como relacionadas a outros temas da nossa vida, autoconfiança também. Então, você vai, tem confiança para resolver o que for necessário. Cuidado para não ficar caindo muito, a gente está com muita energia de Libra ativada no momento. Cuidado para não ficar caindo muito no limbo da indecisão. Ah, depois eu penso, depois a gente se fala, depois eu falo. Vai decidindo, tá? Sentiu, intuiu, decidiu. Lembra do Marte em Câncer, que ele não tá tão feliz, tão confortável assim aqui? Então a gente tem que muito, para usar ele de forma construtiva, a gente sente, a intuição aponta e você não fica duvidando da sua intuição, tá? Você vai, sentiu, intuiu, agiu. Tá? E coisas muito boas acontecem quando a gente confia na nossa intuição e a gente age. Se a gente, a vida vai ensinando, né? Que se a gente não confia, se a gente não segue, acaba não sendo tão legal, tá? Então, sentiu, intuiu, agiu, até porque estão acontecendo algumas questões muito interessantes, né? Esses dias todos, repara que essa semana inteira ainda vai ficar mais exatos aqui, mas repara que esse grande trígono de água tá acontecendo, tá vendo esse triângulo aqui? Então, essa Vênus aqui em Escorpião, esse Marte em Câncer e esse Saturno aqui em Peixes, os três estão em signos de água em graus muito próximos, tá vendo? Vênus tá no grau 10, esse Marte tá no grau 15, esse Saturno tá no grau 14, e ainda essa semana essa Vênus vai formar um trígono, vai ficar exato, mas já tá acontecendo, gente, uns graus antes, já tá acontecendo. Então, esse grande trígono de água, especialmente considerando que essa Vênus que está envolvida, ela é a regente desse eclipse, é muito poderosa. A intuição sensacional, sensacional. Então, vai validando, escutando por aí. Ah, tô sentindo em fazer esse dia, às vezes não é nem o horário em que a Isa indica. Tudo bem, confie e valida na sua intuição. Só não me faz tanta coisa na lua fora de curso, eu recomendo evitar, tá? Uma aluna até perguntou isso esses dias, mandou pro suporte. Lembrem que vocês sempre podem mandar certas dúvidas, certas questões, tá, gente, aqui pro suporte. É sempre essa terceira imagem aqui do módulo Começa por Aqui. Falou assim, nossa, você tem alguma questão? Que eu devo considerar? Se eu preciso fazer uma coisa, um aspecto que tá acontecendo com relação ao meu mapa, ou o melhor horário, o dia que a Isa disse. E aí é muito interessante você, eu sempre falo isso aqui, considera muito que quando vem a intuição para você, e pedir para as meninas responderem isso para ela, que mais do que uma ativação que eu recomendo, né, o dia, o horário de um, o dia do mapa, a intuição dela que está apontando, tá? A nossa intuição. Mas se você conseguir conciliar a sua intuição com, às vezes, o horário que eu indiquei mais, maravilha, tá? Super bacana também. Mas aí a gente vai chegando aonde? Na quarta-feira, que é o dia do babado, e tá aqui. Lua nova e eclipse solar tá até em roxinho e tal, mas não é tão roxinho, tão fofinho assim. Vamos até pro horário em que vai acontecer, que vai ser 15h46. Vamos voltar aqui. Esse programa que eu uso, que vocês às vezes perguntam, chama Astro Gold, tá, gente? É o programa que eu mais recomendo por enquanto para quem para quem trabalha com astrologia mesmo, né? Programa pago, mas vocês conseguem sempre abrir o mapa de qualquer momento. Por isso que eu vou treinando o olhar de vocês. Eu não mostro só isso aqui, eu não faço só em áudio. Eu vou mostrando aqui para vocês treinarem o olhar para aspectos, para graus, para posicionamentos, para tudo. Porque sempre quando você precisa, às vezes, definir alguma coisa futuramente, às vezes não consegue marcar uma consulta, que é o que eu indico super com uma astróloga ou astrólogo que seja especialista em eletiva para você escolher, né, um lançamento importante, um casamento, por exemplo. Super recomendo que você marque uma sessão com alguém mesmo para ter ajuda nessa decisão. Cirurgia também, que é algo que eu não coloco nos melhores dias do mês, porque seria super antiético, que é algo super sério, precisa ser considerado o céu do momento com relação ao seu mapa natal, tá? Quando estamos
falando de cirurgias. Em todos os casos é importante considerar, mas cirurgias principalmente, procedimentos invasivos e tudo mais. Mas é muito bacana você ir treinando o seu olhar aqui, porque você consegue lá no astro.com inserir os dados de qualquer dia, como se fosse o mapa de uma pessoa, você insere e você consegue olhar para esse mapa e entender o que está acontecendo. Ah, onde é que está a Lua? Qual que é o próximo aspecto que a Lua está aplicando? Tem algum outro aspecto importante acontecendo? Então você consegue já estudar. Inclusive para casamento, para quem não puder marcar uma consulta, né, não tiver como no momento marcar com uma pessoa para fazer eletiva para você escolher, você pode fazer isso. Ah, primeiro sente na sua intuição. Qual mês está me chamando? Pensa em assim 3, 4 datas, abre o mapa de cada uma dessas datas e aí sente. Muitas alunas contam que fazem isso, né? Muito legal ver os relatos a respeito disso. Mas olhem isso, gente. Olhem que poderoso que está esse eclipse aqui. É de arrepiar, assim. Olha isso, olha isso. Então, o nó do sul no grau 6, Lua e Sol conjuntos aqui no grau 10. Vou até aumentar aqui uns minutos para ficar aqui exatamente. E eles estão conjuntos a Lilith também, tá? Lua e Sol, do ponto de vista da Terra, estão conjuntos, super próximos aos nodos, tá? Quando uma lua nova ou lua cheia acontece próximo aos nodos lunares, é quando configura como eclipse. Lilith está aqui envolvida, inclusive, a nossa próxima Astroclass será sobre Lilith, que é um tema que vocês sempre pediram bastante. As Astroclasses, para quem chegou aqui há menos tempo, são aulas que saem a cada 3 meses, aulas sobre temas diferentes dentro da astrologia com astrólogas ou astrólogos convidados. E a próxima será sobre Lilith, lembrando que vocês acessam elas aqui, ó, Astroclasses. Aí você clica nessa imagem, todas as Astroclasses. E aí tem todas elas aqui e você consegue assistir. Muito legal, crianças de cada signo, Lua, Quiron, leitura de mapa na prática, retorno de Saturno, casas angulares, sinastria, aspectos, nodos em Áries e Libra. Essa aula é super importante, principalmente que a gente tá, né, tendo os eclipses nesse eixo, principalmente no momento. Essa aula sobre casa 5, profecções anuais, astrologia e o amor, mapa progredido, progressões são super importantes também. Esse especial de Olimpíadas que a Brenda trouxe também. Então a próxima será sobre Lilith. E estou muito animada. Vai sair em breve, inclusive, para vocês. Tá? Mas super importante esse fato dessa Lilith estar envolvida, já vou explicar mais sobre isso para vocês. Mercúrio também aqui envolvido e essa Vênus que é a regente está aqui nesse grande trígono de água. Gente, é muito potente isso, tá? Muito potente nos mais diversos sentidos. Claro que a energia libriana fala muito sobre relacionamentos, então pode sim estar sendo um momento muito decisivo com relação ao seu namoro, ao seu casamento por aí, ou relações em geral, ou o que você sente que você merece com relação ao amor, padrões seus que você está conseguindo notar por aí, padrões de tipo de pessoa que você atrai, ou de questões que se repetem nos seus relacionamentos de forma geral, ainda que você não esteja em um relacionamento sério no momento. Então, muito potente. E muito potente com uma Lilith envolvida e com esse Mercúrio também envolvido para você ter uma clareza feroz, assim, muito firme, tá? E essa Vênus aqui estando em Escorpião, você acessar o seu poder com relação ao que você merece viver nas suas relações, com relação ao tipo de relacionamento que você quer ter na sua vida. Então, tudo a respeito de relacionamentos pode ficar muito em foco, tudo também muito a respeito dessa casa em que você tem Libra no seu mapa astral. Essas casas em Áries e Libra estão muito em foco nesse momento com o eixo nodal transitando por esse signo, esses dois signos, mas Libra tá muito em foco, tá? Então, claro que se você tem a partir do grau 15 o signo de Libra, tá? Você ainda talvez sinta até mais, tá? Tá no grau 15, talvez já sinta nessa casa mesmo, mas assim, a partir do grau 18, mais ou menos, talvez você sinta mais, tá? Esse eclipse e as movimentações na sua vida mais com relação aos temas da casa anterior. Então, por exemplo, você tem Libra na casa 3 do seu mapa, mas corta no grau 25 de Libra. Então, esse bonde aqui ainda está transitando pela sua casa 2. Então, talvez as suas finanças, o seu senso de merecimento, posses, questões, né, reflexões a respeito de posses, bens materiais, como você gerencia o seu dinheiro, né, como você ganha, como é que você gasta, como você organiza por aí, isso pode estar um pouco mais em foco, tá? Então, observa isso por aí, observa essas questões e a clareza que pode estar vindo com relação a como você lida com esses temas, mas isso é tão poderoso em tantos sentidos, tem tanta coisa que daria pra gente falar aqui, porque pode estar trazendo muito à tona e até com a proximidade do Nó do Sul, padrões seus, e é interessante você observar o que que você tem reproduzido de forma repetida por aí que não é tão interessante com relação à energia libriana, tá? Que você tem focado muito, se deixado levar pelas vibrações mais baixas da energia libriana e isso é prejudicial para o seu processo. E quais são as vibrações mais baixas da energia libriana? A necessidade de você agradar, buscar por validação do outro, dar mais importância para o que o outro acha do que você está fazendo, ao invés de validar muito mais aquilo que você sabe que você precisa fazer, que é sinal do norte em Áries, apontando para a gente ter mais confiança, para a gente validar os nossos instintos, para a gente confiar na nossa capacidade de liderar a nossa jornada. Então, pode ser que você, nossa, identifique de forma muito clara, meu Deus, por que que eu continuo fazendo isso? Por que que eu continuo toda vez que eu quero tomar uma decisão, ao invés de eu simplesmente ir e decidir, eu peço 1000 opiniões. E aí eu me deixo ficar confusa pelo que cada pessoa disse e eu vou tanto me deixando levar por isso que eu já esqueci o que eu realmente
realmente achava lá desde o princípio e que eu poderia ter tomado uma atitude e as coisas estariam se encaminhando de forma bem mais dinâmica na minha vida se eu não ficasse, pede tanto, às vezes até como uma fuga de você ter que decidir, você vai pedindo opiniões e tal pra você enrolar. E é como eu sempre falo pra vocês, às vezes a gente não vai ter clareza sobre uma decisão que a gente quer tomar na nossa vida e tá tudo certo, não é pra ficar se culpando e se punindo. Lembra uma vez que a gente trouxe uma reflexão, falou bastante sobre isso, que é muito importante que às vezes você fale, eu não estou pronta pra tomar essa decisão, então não vou tomar. Mas aí também você não fica sofrendo e se punindo, tá? Diminuir, não sei. Às vezes não tem mesmo, às vezes você não tem todas as informações das quais você precisaria pra criar certo movimento. Então, beleza, você convive com as consequências de se manter nessa indecisão, de se manter nessa situação, porque você ainda não se sente pronta pra decidir, ok. Mas é importante também, às vezes, colocar um prazo. Até tal dia eu vou fazer o que for necessário pra conseguir tomar uma decisão, porque senão vai ficando nesse limbo. E quando não decide, não se movimenta, não age, a gente não evolui. A gente precisa experienciar coisas novas e perder o medo de ser a decisão errada, porque qualquer decisão que a gente tome vai levar a aprendizados e vai levar a nossa evolução, tá? Então, muito importante observar isso, muito importante buscar refletir sobre essas questões de validações, né? Quais questões você fica perpetuando por aí que não te fazem bem, mas para agradar expectativas do outro, né? O que que você realmente quer da sua jornada? O que que você enxerga como uma vida feliz e equilibrada? E o que talvez também, e essa Lilith traz esse poder, que é o que é inegociável para você, talvez por aí, com relação à energia libriana. Esses planetas todos, essa energia toda muito presente libriana nesse momento, por mais que a gente tenha que olhar para o que a gente está reproduzindo, talvez que não seja tão legal, tem muitas questões muito potentes sobre o signo de Libra que você pode olhar nesse momento como você está lidando com elas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Para mim, é inegociável com relação à energia libriana ter paz, construir uma vida, ter um lar em que haja paz. Eu e o Ju, a gente conversa muito sobre isso. Os dois têm Júpiter em Libra, inclusive esse eclipse está acontecendo bem em cima do meu Júpiter natal, que é no grau 9. E isso é algo que a gente se orgulha muito, que a gente até fala, a gente brinca que o Kael, nosso filho de 4 anos, não quer sair de casa, né? Não quer sair de casa, qualquer coisa, não, nada tão legal assim quando tá em casa, porque óbvio, a gente vive uma situação de muito privilégio hoje, que ele pode usufruir disso, que foi algo que a gente não teve quando a gente era pequeno, mas principalmente a paz. A gente se orgulha muito de estar em casa. É algo tão gostoso, é algo tão acolhedor e que nós não pudemos experienciar quando nós éramos mais novos, né? Tanto eu como o Gil, a gente queria estar fora de casa, porque dentro de casa não era um ambiente tão fácil e tão harmônico assim. Então, essa harmonia, essa paz, pra gente é inegociável. Isso tem muito a ver com a energia do signo de Libra. Então, para pensar no que é inegociável para você e em que sentido você sente que você consegue estabelecer o que que é uma vida harmônica para você, uma vida feliz, sabe? De que forma você sente que as coisas estão equilibradas na sua vida? Talvez não exista um equilíbrio perfeito e não existe mesmo. A gente tem que ter muito cuidado. E tendo Júpiter em Libra, eu falo isso para vocês. Eu sempre tive muito essa busca de, nossa, vai chegar um momento, eu vou conseguir. Era uma meta minha. Vou chegar no momento em que vai estar tudo equilibrado, vou estar conseguindo fazer exercício, estar conseguindo dedicar atenção para as amizades, para relacionamento, para trabalho, para sei lá o quê. E a gente se frustra muito, tá? Principalmente depois de ser mãe e pai, tá? Cada dia vai ser diferente. E o equilíbrio, na verdade, é essa fluidez. Nossa, um dia você pensa, nossa, não consegui, aconteceu tanta coisa que eu não consegui passar tanto tempo com meu filho quanto eu gostaria hoje. Tá tudo certo. No dia seguinte é um outro dia e você vai passar mais tempo. Então, um dia não precisa ser igual ao outro, mas você precisa ter uma clareza do que é uma vida em que você consegue enxergar essa paz, essa alegria, porque te traz um senso de preenchimento, porque é isso que você enxerga como sua versão de felicidade, de realização. Então, entendendo essa balança, tô até com um brinco bem pesado, bem na energia da balança aqui, Libriana. E é interessante você observar isso. Então, a gente vai conversar sobre os outros sentidos também, que a gente pode refletir sobre esse eclipse, mas já vai observando nesses próximos dias essas questões, tá? Padrões de indecisão, padrões de agradar ao outro, padrões nos relacionamentos que ficam sempre sendo reproduzidos e passou da hora de transformar isso, tá? Então, isso é destrutivo talvez para o relacionamento. Vocês sempre, então, olha também para esses aspectos, né, que estão acontecendo nesse grande trígono. Então, questões do passado, jogar na cara questões do passado, ou brigas que ficam acontecendo e que tiram o equilíbrio de determinada relação e sempre são a mesma coisa. Então, é muito especial porque esse Mercúrio também envolvido traz uma inteligência, traz o aspecto de eureka, de, nossa, a gente sempre entra em conflito por causa disso. Será que a gente não pode já resolver, conversar, transformar, curar para que isso não fique se reproduzindo mais a partir daqui? Então, é muito potente mesmo, tá? É muito potente mesmo. Então, observem todas essas questões nesses próximos dias, porque, de fato, renovações estão querendo acontecer na sua vida de forma que você consiga ter uma vida melhor por aí, relações melhores por aí. Então, finalizações estão acontecendo, seja externamente ou internamente também, de certos padrões, para que novas portas possam se abrir, para que novas fases possam ser vividas por aí. E a carta, vocês vão ficar chocadas e chocados, porque ela fala muito sobre isso. Lembre também que finais de ciclos que acontecem perto de eclipses, e se acontecer algum final de ciclo, gente,
simplesmente demissão, o namorado, a namorada termina com você, etc., são livramentos, são redirecionamentos. Lembra que tem questões precisando ser finalizadas, e às vezes pode ser algo externo. Eu falo muito de questões internas, mas pode ser algo externo e pode ser algo que não foi uma decisão sua, de fato, mas isso é para o seu melhor, tá? É para que novos caminhos possam se abrir. E se você também está sentindo, tá, em finalizar algum ciclo, essa é uma semana muito legal para isso, tá? Inclusive, eu gosto do relato de uma aluna que trouxe em uma das previsões diárias desses dias, falando que ela e o marido eram sócios numa empresa de advocacia, interessante porque tem muito a ver com o signo de Libra, né, o direito, e quando eles terminaram o casamento, eles acharam que eles iam conseguir continuar sendo sócios, mas ela percebeu que não era algo que ela queria, e colocou em meio a esse momento um ponto final nisso, e ela vai focar em conduzir uma empresa dela sozinha a partir de agora. Então, esse tipo de coisa, sabe, tá sentindo? Os próximos dias vão mostrar isso, e vou até tentar ser bem dinâmica nos próximos dias, porque não quero que fique absurdamente longo aqui para vocês, quero que vocês fiquem até a carta, que vai ser fundamental. Mas é isso, no dia 2 pega um pouco mais leve, no dia do eclipse em si, mas depois é muito interessante porque nos dias subsequentes, por mais que esteja super perto, então é até mais delicado às vezes tomar decisões que sejam muito impulsivas, que sejam algo assim que veio do nada, mas se algo que já se estende de um tempo, está sentindo isso há semanas, há meses, e vem a coragem, aproveita essa coragem, tá? Aproveita essa coragem, porque é muito potente tudo isso aqui, inclusive no próprio dia 3 que começa a ficar mais intenso, né? Esse trígono aqui dessa Vênus com Saturno fala muito sobre isso. Uma Vênus em Escorpião é acesse o seu poder com relação a todos os temas venusianos, inclusive finanças também. Mas em trígono, que é um aspecto de ajuda com Saturno, é tipo assim, decide, tá? Decide o que você quer para o seu futuro e tome decisões de acordo com isso. E eu gosto muito dessa quinta-feira, até coloquei para algumas questões nos melhores dias do mês, mesmo que esteja super pertinho do eclipse ainda, se tem alguma questão que precisa ser feita por aí, não dá para esperar, eu gosto muito dessa quinta-feira, só que aí depois, tá? Se você está em outros fusos e essa quadratura com Marte em Câncer aqui da Lua em Libra às 3h50 da manhã, vai ser no período da manhã para quem tá na Europa, então só tenha mais cuidado com isso. Para quem tá na Ásia e Oceania, isso daqui vai acontecer no final da tarde, então o período da noite eu gosto mais, tá? O período da noite de quinta, para quem tá na Ásia e Oceania. Pra gente aqui no Brasil, já desde de manhã, desde as 5 da manhã, já gosto, e até esse momento em que ela forma esse trígono, tá vendo? Olha a Lua aqui no grau 19, tá vendo o trígono? Um aspecto, um ângulo de 120 graus com esse Júpiter que tá aqui no grau 21. Eu acho interessante, tá? Esse momento, principalmente período da manhã e até 2h30 da tarde. Se tem algo importante que você precisa realizar por aí, vai, faça. Não fica second guessing, sabe? Não peça mil opiniões. Se é uma opinião que vai te agregar de verdade, ok, tá? Mas cuidado para não ir pedindo mil validações, pensando muito. Pensa no que você realmente quer. Pensa no que você merece viver, seja nos seus relacionamentos ou nos mais diversos sentidos na sua vida. Então, é o período que eu gosto mais na quinta-feira, é esse, antes das 2h40 da tarde. Então, questões importantes que precisem ser realizadas também, compras de forma geral, e-mails, entrevistas. Tem alguma coisa marcada para depois? Tenta adiantar o período da manhã ou tipo 2 da tarde já super ajuda a começar antes desse momento exato do trígono, tá? E realmente é muito legal que a Vênus tá nesse trígono com Saturno. Saturno é um maléfico, mas traz essa firmeza, sabe? Traz essa firmeza que a gente tá precisando de confiar no que a nossa intuição tá dizendo e agir de acordo com isso. Então, super aproveite. Então, tem alguma coisa que veio à tona e às vezes foi meio intensa na quarta-feira, quinta-feira, às vezes é mais interessante você elaborar internamente, porque pode gerar um pouco mais de desgaste ter a conversa na quarta mesmo, sabe? Mas se sentir que precisa ser na quarta, conversa, gente. Lembra que os sinais vão aparecendo. Então, uma coisa que você se não se sente bem, que sente só barreira, sabe? Parece que está batendo com a cabeça na parede, é um sinal que às vezes não é para você ficar perdendo mais energia com isso, sabe? Então, eu gosto dessa energia dos eclipses, apesar deles serem bem intensos, porque traz muitas confirmações do que é e o que não é, do que é, insisto para ir aqui ou não, chega, corta, sabe? Que é bem essa energia assim, corta esse grande trígono de água, assim, com Marte envolvido. Marte é o corte também, né? Saturno é o não. Então, sim, sim e não, muito bem definidos, tá? Ainda que seja uma energia bem libriana que pode sim trazer dúvidas, cara, essa Lilith envolvida aqui, não sei não, sabe? Eu acho que é bem para finalizar uma semana poderosa, para você se enxergar capaz de tomar decisões e saber que você tem que parar de ficar duvidando tanto de si mesma, de si mesmo por aí, tá? Então é isso. Só depois desse horário ter um pouco mais de paciência, porque aí o próximo aspecto da Lua vai ficar oposta a Quirón em Áries, então o período da tarde daí pode ser um pouco intenso, tenta pegar um pouquinho mais leve, o próximo aspecto vai ser uma quadratura com Plutão também, que vai acontecer na manhã de sexta-feira, então pega um pouquinho mais leve depois desse horário, tenta adiantar o que for mais importante na quinta para antes das 2h40. Depois, na sexta-feira, a Lua tá em Libra no começo do dia, o último aspecto planetário dela é uma quadratura com Plutão, fica fora de curso por menos de uma horinha, então até 8h30 da manhã, tenta evitar certas conversas, compras importantes por aí, depois entra em Escorpião, ainda faz com que a gente mergulhe em temas profundos, né, gente? A gente sente tudo intensamente. Então, tá sentindo esses dias todos tudo bem intensamente, pode dar aquela crise existencial,
especial, mas eu gosto do fato de que o próximo aspecto dessa lua em Escorpião é um trígono também com esse Saturno, tá? No dia seguinte ela vai ficar conjunta essa Vênus. Então, é como se é isso, pede uma energia de um pouco mais de recolhimento, mas é nesse dia que fica exata. Ajuda aqui, esse trígono entre Vênus e Saturno fica exato na sexta-feira, só que eu falei bastante dele na quinta, porque normalmente a gente sente bastante antes, tá? Um dia antes, principalmente do aspecto. A gente sente muito no dia também, mas antes a gente também percebe bastante ele, né? Mas é bem essa energia de acessar o seu poder, tá? De acordo com tudo que tá vindo, você vai, acessa o seu poder, então não tenha medo de agir. Não tenha medo de agir, siga focando muito em autoconhecimento, porque a lua entrando em Escorpião favorece muito isso. Quanto mais a gente foca em autoconhecimento, entra aqui no app, assiste uma aula que você não tenha assistido ainda. Tem algum, por exemplo, esse eclipse aconteceu em conjunção, né? Se tem algum planeta aí próximo ao grau 10, a gente vai falar mais disso na previsão do dia do eclipse, tá? Mas tem algum planeta aí próximo ao grau 10, ou de Libra, ou de Áries, ou outros signos está formando aspecto, muito legal você vir aqui escutar aula sobre esse planeta. Não, tanto no Escolha Seu Ascendente, clicar no seu ascendente e escutar sobre a casa em que você tem Libra no seu mapa astral, importantíssimo para este momento, tá? Como também aqui em Astro Planets, tem algum planeta que está formando aspecto, né, com esse eclipse para você, vai e escuta. Lembra que a primeira aula de cada planeta é gratuita, tá? As aulas do planeta depois em cada signo, em cada casa, etc., são do plano anual, para quem é do plano anual do calendastro, ou quem está na jornada da essência. Mas a primeira aula é gratuita de todos os planetas, então já ajuda muito a entender melhor sobre a energia desse planeta e pode ajudar a trazer bastante clareza, tá? Então, bem interessante se dedicar a esse módulo aqui, Astroplanets, dependendo das ativações que estiverem acontecendo no mapa de vocês, e também aqui na casa em que você tem Libra do seu mapa astral, tá? Então, vai, escolhe, clica, por exemplo, ascendente em Câncer. Tem Libra na casa 4, clica aqui e acessa, escuta, absorve as informações dessa aula. Podem ter variações, então sempre acessa o material de apoio dessa primeira aula aqui, tá? Mas muito interessante. Então, sexta é isso. Pode ser uma energia meio mexida, mas quanto mais você focar em autoconhecimento, você talvez se permitir recolher um pouquinho mais. Muitas vezes, quando a lua tá em Escorpião, eu me permito, sabe, ficar um pouquinho mais off, eu respeito a minha energia. Então, se cuida bastante por aí, mas não deixa de tomar atitudes de acordo com o que a sua intuição estiver apontando, porque quando a lua entrando em Escorpião, a gente fica ainda mais intuitivo, tá? Depois, no sábado, é um dia que eu gosto muito de sábado. Apesar de essa quadratura estar acontecendo, que é um pouco intensa, de Mercúrio com Marte em Câncer, então observa por aqui Mercúrio no grau 16, Marte está no grau 17, fica exata no domingo, e eu considero domingo um dia um pouquinho mais delicado. Domingo, porque no domingo, vou até fazer fora de ordem, porque no domingo a Lua tá oposta a Urano, então fica um pouco mais suscetível a certos imprevistos. Então tenha mais cuidado no domingo, principalmente até 3 da tarde, mais ou menos 2, 3 da tarde, depois fica um pouco mais tranquilo. Não significa que coisas péssimas vão acontecer, tá? Só talvez se permite recolher um pouco mais, se tiver alguma mudança de planos, não se abala muito. Tem algum compromisso, vai acontecer alguma coisa de qualquer forma, coloca uma roupa bem escorpiana. Que nem eu falei pra vocês desde que Vênus entrou em Escorpião, sabe? Uma roupa poderosa, um brincão, um batonzão, uma roupa mais roxona, escura, preta, porque você usa também essa energia aí de Escorpião e surpreende, né? Com um Escorpião oposto a Urano. Então, às vezes você usa roupas muito coloridas, de repente coloca uma roupa um pouco mais dark, pinta no sábado a unha de um esmalte mais escuro, esse tipo de coisa. E se você sentir necessidade, se recolha um pouco mais esse fim de semana, tá? Domingo tem um pouquinho mais de cuidado e aí converte pro seu fuso, porque o horário é um pouco mais delicado, é principalmente até 2 da tarde. Depois, de fato, fica mais leve, mas quem tá, por exemplo, na Oceania é mais o dia inteiro, tá? De domingo mais cuidado. Mas sábado eu gosto muito porque dá uma dosada boa o fato de que é isso, a lua em Escorpião vem e entra e faz parte desse grande trígono de água aqui, tá? Então, por mais que tenham situações intensas acontecendo, você vai e consegue acessar o seu poder e resolver. Então, ela forma trígono com esse Saturno, forma conjunção com essa Vênus às 3h25 da tarde, depois trígono com esse Marte. Ela vai aspectando com cada um deles. Então, eu gosto mais no sábado, principalmente até 3 e pouquinho da tarde. Até recomendei, até mesmo que tenha esses outros aspectos intensos, se você precisa muito urgentemente fazer alguma mudança no visual que você não tem como esperar, eu gosto desse sábado. Só deixa muito claro, cuidado com os bafafás e fofocas muito maldosas aí de salão, esse tipo de coisa. Fica mais na sua, tá? Você tá lendo um livrinho, tá fazendo alguma coisa, tô focada aqui em alguma coisa que eu preciso resolver, mas você precisa fazer, eu gosto muito, principalmente entre aqui 1 e 3 da tarde, você começar, tá? Ah, é um tonalizante que você passa no cabelo todo mês, tipo eu, que escureço todo mês, pra deixar meu ascendente escorpião feliz. É um dia interessante, é que eu fiz recente, senão eu aproveitaria pra provavelmente fazer nesse sábado. Então, eu gosto mais desse horário, é um pouco mais tranquilo, tá? Até 3 da tarde, depois procura pegar um pouco mais leve, porque talvez alguém esteja mais impulsivo, mesmo que seja trígono, e trígono é um aspecto favorável, é um trígono com Marte, então pode ficar mais impulsivo, mas às vezes, gente, é um dia em que não vai dar pra segurar, sabe? Até esse Mercúrio quadrando Marte, eu ia falar que pra ter um pouco mais de cuidado, né? Tanto no sábado como no domingo. Mercúrio fala de meios de transporte, Marte pode falar de acidentes, mas
Mas, olha os signos em que eles estão, né? Mercúrio está em Libra, Marte está em Câncer. São muito mais questões relacionais, são muito mais questões trocas acontecendo, vontade de falar uma coisa que você não consegue segurar sobre alguma questão do passado, alguma uma coragem de resolver e transformar e curar alguma questão. Então, assim, valida muito a sua intuição. Às vezes não é o dia mais indicado e tal, mas você sente que precisa falar. E eu prefiro que você tenha essa conversa, eu indicaria mais que você tivesse no sábado do que no domingo, tá? Então tem alguma coisa que passou a semana inteira, não conseguiu conversar com calma com a pessoa. Chama, né? E aí nesse horário, de repente, antes, né, das 3 da tarde, então entre 1 e 2 e pouco, 3, chama, tem essa conversa, focando em curar o que precisa ser curado, transformar, e não ficar jogando na cara do outro coisas do passado, e sim talvez trazer, mas focando em curar o que precisa ser curado, focando em construir um futuro melhor. É um momento muito poderoso para quem tá num momento desafiador nos relacionamentos, para começar a terapia de casal. Então, às vezes, trazer essa solução, às vezes, você tá no seu relacionamento, tá num momento muito difícil, você fala, eu sinto que se a gente não fizer terapia de casal, a nossa alternativa, por exemplo, é terminar. E aí, vai fazer? Não vai fazer? Então, aí, às vezes, a pessoa, putz, dá aquela reagida, vai começar a fazer algo super transformador, tanto como casal como individualmente também. Então, sabe, esse tipo de coisa pode emergir, mas a gente vai entrar mais em detalhes sobre outros sentidos em que a gente pode perceber isso daqui no dia, mas pode ser um fim de semana um pouco intenso, mas nem por isso não será espetacular. E a gente não consegue acessar o nosso poder, é maravilhoso para autoconhecimento, para questões de cura também esse fim de semana. E é isso, para acessar o nosso poder com relação ao que precisa ser transformado para essa nova fase que está tentando se abrir na nossa vida, seja para relacionamentos, seja na nossa vida individualmente. Então, tem fins de ciclos acontecendo, mesclados a esses inícios que estão se abrindo e, de alguma forma, a vida está querendo que você diga sim, que você valide a sua intuição, que você olhe para aquilo que você realmente quer e para o que você merece viver. E eu achei muito poderoso que a carta que saiu tem muita conexão com tudo isso. Então, lembrando que é desse oráculo aqui, Desperte Sua Luz, da Rebecca Campbell. E sabe o que eu acho muito poderoso sobre esse oráculo? Quando você abre ele, deixa eu ver se eu consigo abrir, mostrar pra vocês. As cartas são muito lindas, né? Olha a parte da frente das cartas. Que coisa linda. E olha o que tem no fundo dele. Tem na Amazon. Eu posso até colocar o link aqui. Vocês sempre pedem. Posso até colocar o link se vocês quiserem. Você é o oráculo. Olha que coisa linda, gente. Você é o oráculo. Olha que poderoso para esse momento, para todas essas ativações aí librianas, de você também parar de esperar que o outro tenha a resposta e você confiar no que a sua intuição, no que a sua sabedoria interior tem a te dizer. Então, tudo bem você absorver questões, tudo bem você assistir isso e compreender o que está acontecendo, mas a partir disso, o que que a sua intuição está dizendo? O que que você sabe que precisa fazer? O que você vislumbra que merece viver? Então, muito poderoso. E a carta que saiu, gente, achei muito fenomenal e muito conectada com essa energia também escorpiana, esses planetas em signos de água. A Lua passando por Escorpião essa semana também e a regente, né, desse eclipse que é Vênus estando em Escorpião. A iniciação, olha essa carta. A iniciação, rito de passagem cruzando o limiar. E repara que é uma caverna meio escura, mas que lá no fundo, quando você passa, tem cores lindas, tem cores lindas. É um lugar que parece ser super inspirador, mágico até. Vou ler para vocês. Rito de passagem, cruzando o limiar. Alguns dos mais sagrados templos e câmaras de iniciação parecem assustadores do lado de fora, eclipses, que dão uma assustada, né, em todo mundo também, mas são incrivelmente belos por dentro. Isso representa a jornada que o peregrino da alma precisa fazer para chegar a um lugar sagrado. Mas apenas os iniciados podem entrar. Talvez seja onde você esteja agora. Você está sendo testado, iniciado para que você possa ir em direção a algum lugar sagrado. As iniciações requerem que cruzemos um limite entre um mundo ou um estado de ser a outro. Somos chamados a encarar o que nos assusta e temos que estar preparados para perder tudo, de modo a alcançar uma nova forma de ser, de segurança, de profundidade, de significado. Olha isso, gente, sério. As iniciações, como ritos de passagem, marcam uma mudança de uma era para outra e podem acontecer por conta de uma turbulência emocional, uma grande perda, um luto ou uma devastação. Mas é através da dificuldade que abrimos o nosso coração e o nosso espírito pode evoluir. Iniciamos a viagem sagrada em direção a mais do que nós somos e mais do que viemos aqui para ser. Pode até ser doloroso e assustador em alguns momentos, como talvez o que muitos estejam vivendo nessa temporada de eclipses. Mas, uma vez iniciada a jornada, nós podemos ser mais de nós mesmos do que jamais fomos. Ai, que lindo isso, gente. Talvez transformações estejam acontecendo e é doloroso a princípio deixar e sair da sua zona de conforto e liberar e transformar, sair de certas situações, ou um relacionamento, ou um padrão seu, mas a vida está tentando te preparar para ser mais de você do que você teve a oportunidade de ser até hoje, para você viver uma vida cada vez mais conectada com quem você
você realmente é. Olha isso. Se você está no meio de uma iniciação no momento, você passará por ela e em breve você abençoará o que lhe quebrou e abriu o seu coração, porque o mundo precisa de você assim, de coração aberto. Você está indo para um lugar sagrado, valerá a pena e você está mais perto do que imagina. Ação para despertar sua luz. Rito de passagem, cruze o limiar. Então, cruze a passagem. Então, cruze a passagem, faça o que precisa ser feito. Se permita nesse momento primeiro refletir com calma, não tenha tanta pressa nesse início de semana, mas de acordo com tudo que você está percebendo, tudo que você está vislumbrando que precisa ser transformado, que você realmente merece viver e que você está notando que é inegociável para você, tome decisões, tenha atitudes, faça escolhas de acordo com isso. Você é capaz e ninguém sabe melhor da sua vida e do que vai ser mais brilhante, mais extraordinário para sua jornada do que você. Então, confie nisso, tá? Eu sinto que esse é um recado muito poderoso dessa semana, desse eclipse. Essa carta não poderia ter fechado melhor. Então, conta pra gente se ressoou por aí. E se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários: eu estou pronta ou eu estou pronto para cruzar o limiar. Qualquer que seja o limiar na sua vida, talvez você ainda esteja percebendo qual que é, mas já declare-se pronta ou pronto, porque existe um grande poder em deixar claro para a vida, para o universo, para Deus, para a espiritualidade que você quer exercer, o que você veio cumprir nessa jornada e que está preparado ou preparado para dar passos significativos nesse sentido, nessa semana, nesses próximos dias e nessa fase da sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse panorama. Não deixa de comentar aqui, estou pronto ou pronto para cruzar o limiar. E se tiver algum outro insight que queira compartilhar com a gente, pode compartilhar também, será muito bem-vindo. E é isso, meus amores, que seja uma semana muito poderosa e muito abençoada para todas e todos nós. E a gente se fala nas previsões de cada dia.